Eclesiastes 11. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes 12, 13 e 14. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. A vida só é bem compreendida quando se sabe da sua efemeridade. Há sentido em olhar para a vida a partir do fim ou considerando o fim. Isso é mais do que ser realista, é dar ouvidos à palavra de Deus. O homem foi criado por Deus por meio do poder da sua palavra. Ele fez isso pela ação, pelo verbo. E o verbo usado para essa criação foi Bará, que é um verbo de exclusividade divina, visto que é criar do nada, por um tempo determinado. O homem já foi criado com um propósito de seu corpo, da maneira como conhecemos, ter um fim. Moisés compôs o Salmo 90 lembrando que a vida é como um conto ligeiro, como um vento. Nós voamos, diz ele. Somos como uma planta que cresce, murcha e perece. Moisés escreve no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias é algo muito importante no sentido pedagógico e simbólico. Nossa vida é composta da junção de dias. A vida é formada de um dia após o outro, nossa mini-biografia. Contar os dias é saber viver os dias. Mesmo que não percebamos, nos envolvemos visceralmente nesse ritmo diário. Um dia, outro dia, e assim por diante. Nossa vida é a brevidade resumida na lápide do nosso túmulo, onde se lê: Fulano, nascimento na data tal e morte na data tal. Até os que conhecem o falecido vão perdendo a memória dos que se foram e do que fizeram. Eclesiastes nos traz a reflexão da existência que se desfaz. Fala da vaidade, palavra que no original é revel e significa fumaça, neblina, vapor. Também podendo ser traduzida como algo sem valor ou fútil. Vaidade no latim vem de vacuidade, vácuo. Assim é nossa vida em meio à perspectiva eterna. Os jovens, por algum tempo, se iludem quanto à sua existência e vivem como se não fossem envelhecer ou morrer. É a ilusão da imortalidade. Isso ocorre na aurora da existência, como Salomão diz nos seus escritos. Mas ele adverte. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Viva, aproveite, usufrua do que Deus lhe deu. Isso é bom. Desde que feito com discernimento, responsabilidade e temor, capítulo 12, verso 13. Mas, saiba que terás de prestar contas de tudo. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas quer sejam más. Hebreus 4, 13. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Diante disso, a pergunta é: como deveria viver alguém que sabe que vai prestar contas a Deus? Como vive alguém que sabe que precisará dar satisfação a alguém? É de se esperar que alguém que prestará contas, viverá para fazer a diferença positivamente e suas ações estão preocupadas e dirigidas ao seu Criador, pois é a Ele que prestaremos contas. Essa é a suma. Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Que nosso Deus nos ajude a contabilizar, isto é, registrar, fazer o balanço dos nossos dias de maneira sábia e com coração inclinado àquele que nos criou. Aquele a quem estaremos diante do seu trono de maneira inescapável para uma avaliação do conjunto dos dias na terra. É certo que quem está em Cristo não entra em juízo, e isso está prometido. E graças a Deus por isso, pois não fossem as misericórdias de Deus, ninguém escaparia. Mas também é fato que daremos conta da nossa vida. A vida tem sentido, mas passa como um vapor, um sopro. Ou como se diz no Salmo 39, 5 ou 144, 4. São como dias que são tão curtos como um palmo ou como uma sombra passageira.
Que sejamos maduros e tementes para viver como aquele que sabe que seu Senhor vem e pedirá contas daquilo que nos deu. Que desfrutemos de nossos breves dias para a glória de Deus e achemos o sentido deles em Deus e em fazer sua vontade. A compreensão do tamanho da nossa existência e do tamanho, soberania e poder daquele que a fez, e da realidade absoluta de quem prestaremos contar a Ele, muda nossa forma de viver e aprofunda nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude a alcançar a sabedoria de saber viver como quem saber que vai prestar contas ao Criador. Amém.